E hoje no Literatos TV nós temos a honra de ter conosco para uma entrevista o poeta Douglas Unino. Douglas, seja muito bem-vindo ao Literatos TV. Com certeza. Bem, hoje vamos entrevistar o Douglas para ele falar um pouco sobre poesia, sobre os livros dele, a carreira dele como poeta e também sobre o livro que ele está lançando agora, Confissões de um Poeta Marginal, pela editora da FURB. Para começar, a primeira pergunta de todas é a seguinte, Douglas. Como é que surgiu a poesia na tua vida? Quais são suas influências poéticas ou literárias? O romper do interesse de escrever poesia foi quando eu comecei a trabalhar como operário e ali eu li Mayakovsky. E aquilo ali foi um divisor de águas. Naquela época tu tinha quantos anos mais ou menos, foi isso? 15 anos. 15 anos, mas antes disso tu já lia? Como eu fui filho adotivo e criado como único, então eu era meio que solitário, então a leitura sempre foi uma companheira, né? Entendo. E a poesia, com uns 15 anos, trabalhando e tudo mais, serviu para extravasar? Eu não era muito ligado em poesia, né? Certo. Eu li, assim, a primeira leitura marcante, com 9 anos, foi a própria Bíblia, né? Numa edição resumida e seletiva, numa tarde eu li, aquilo ali foi um marco. Né, foi uma espécie de epifania, assim, né? Entendo. Eu compreendi o significado de ser e estar no mundo, né? Muito bacana. Eu andei dando uma folhada na tua autobiografia, nesse livro que está lançando agora, e vi que na tua juventude tu foi envolvido em vários movimentos culturais, tu chegou a estar à frente de um jornal, um movimento político, culturais dos mais variados. Sim, eu fui o idealizador da Associação de Poetas Independentes, né? E a partir dali começou toda uma militância cultural e artística, né? Sim. Teve contato também com alguns artistas aqui da cidade, de Blumenau, como Tadeu Bittencourt, o Lindolf Bell, manteve esses tipos de relações próximas, não é? Com certeza. Bacana. E fora isso, o que mais tu desenvolveu? Teve também um jornal, teve também um movimento de música, um MP Blue, se não me engano. Exatamente, sim. É que na Associação dos Independentes a gente meio que cometeu um erro que criou diretoria. Então eu fui buscando no decurso algo que não tivesse hierarquia e fosse mais livre e também misturar mais as linguagens, tanto literatura com artes plásticas, né, e por aí afora. Muito bacana. O bacana que eu andei lendo mesmo na tua autobiografia é que na juventude, ainda isso anos 80, naquela fase final do regime militar, tu esteve envolvido com questões políticas, com essas questões diretas já, tudo que esteve ocorrendo aqui. Sim, foi uma época mais idealista, né? Agora nessa democracia talvez a gente tenha perdido um pouco o ideal, né? Compreendo. E por isso que a leitura de Mayakovsky foi importante, porque assim eu estava muito envolvido com a liberdade, entende? A busca, né? Então a militância fez parte disso. Entendo. E agora, para completar a tua carreira literária, nesses tantos anos, tu está lançando tua autobiografia, Confissões de um Poeta Marginal, que tem um título bem curioso, bem peculiar. Quando você lê Confissões de um Poeta Marginal, confissões, você entende que é alguém falando sobre si mesmo. Poeta de um poeta, mas marginal, essa palavra, assim, quando tu lê no contexto, pode surgir as mais variadas ideias. Sim, que no Brasil, anos 70, 80, teve um movimento chamado Movimento da Poesia Marginal. Não tem nada a ver com bandidagem. Estar à margem, né? Sim. Foi um movimento alternativo, ele buscava meios não usuais de divulgação da poesia, da literatura. O fanzine é um exemplo, né? E a linguagem do movimento era uma linguagem despojada, antiacadêmica. Isso aí me interessava, entende? Então a questão de
ser marginal, é no sentido de estar à margem, no sentido de ser, digamos assim, independente, ou fugir de padrões estabelecidos, que era o que acho que tu pratica e praticou e tem praticado durante toda a tua carreira como poeta. Sim, eu acho que a palavra mais adequada seria independente. Independente. Tanto que, na época, causou muita polêmica, os jornalistas não compreenderam muito bem o sentido profundo da palavra independente, né? Independente quer dizer que faz a parte, mas está à parte. É uma coisa dinâmica, né? Então, eu acho até um termo mais adequado, independente. É muito bacana a tua autobiografia, pois além de ela trazer um conteúdo narrativo, tu narrar sobre a tua própria vida, conter fotos, ela é composta pelos seus poemas, que são de vários dos teus livros, de toda a tua carreira como poeta, livros como Na Curva do Rio, A Motocicleta Azul, que eu tenho aqui, Tatuagens, entre tantos outros. Sim, sim. Eu busquei, através dos poemas, né? Fazer um retrato, um painel de um espírito ou um sentimento da época. Né? Esse foi o objetivo, ilustrar, né? Por causa que teu livro, então, justamente busca passar, apesar de falar sobre você, quer passar muito mais e também falar sobre, mostrar um olhar sobre a época na qual tu viveu, e contextualizar tudo aquilo, passar aquilo que tu aprendeu, compreendeu daquele determinado período, anos 80, 90, tudo aquilo que tu viveu. Sim. Totalmente, entende? Eu acho que a gente tem que ter o que dizer, né? Sim. Muito bacana, muito bacana. E projetos futuros, além de Confissões de um Poeta Marginal? Pois agora com a idade eu descobri que eu estou trabalhando cada vez mais. Agora eu vou escrever o segundo volume, já que no primeiro volume eu não consegui escrever tudo, né? Dizer tudo. E nesse segundo volume tu vai abordar um pouco do quê? Vai ser mais a viagem para o Rio de Janeiro, né? Eu fiquei 1 ano e meio lá e a volta e toda aquela experiência cultural que eu tive lá, né? Muito interessante. Parece que vai ser um livro também muito bacana. Como eu andei dando uma folhada nesse aqui, gostei bastante, pretendo ler todo ele. Inclusive pegar um autógrafo futuramente contigo do livro. A expectativa é que o segundo volume, que dá uma continuidade, também mantenha a mesma pegada e seja uma ótima obra. A escrita é imprevisível, né? Esperemos que sim. Pois bem, Douglas. Então é isso. Agradeço pela presença aqui no Literatos TV. Esperamos que o livro Confissões de um Poeta Marginal, que está sendo publicado pela editora da FURB, seja um sucesso e nos vemos logo em breve quando você publicar a sua continuação. Perfeito. Perfeito? Meu caro, muito obrigado. Literatos TV.